Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para celebrar com toda a igreja o terceiro domingo da Páscoa. Jesus venceu a morte e Ele está presente no meio de nós. Nós estamos com o evangelista Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem caindo. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, permanece
o grande desafio. Como reconhecer e testemunhar Jesus Cristo, o crucificado? Vamos pensar um pouquinho juntos. Vamos voltar lá em Jerusalém. Jerusalém, lugar do testemunho de Jesus. Lá ele entregou a sua vida. Morreu de verdade. Morreu na cruz. Emaús, sinal de um aparente fracasso de Jesus e de seus ideais, segundo os discípulos. Domingo, eles estavam voltando, depois de tudo que tinha acontecido. Eles estavam desconcertados, tristes, desanimados, com medo dos judeus, que agora iriam perseguir quem tinha sido discípulo, seguidor daquele homem. E estavam temerosos pelo futuro deles. Eles estão voltando para Emaús, vão caminhando. E Jesus, aquele que foi aparentemente derrotado, não é? Abandonado, ressuscitado, se põe a caminhar com eles. Ele se faz presente no contexto deles e caminha com eles que estão, como já dissemos, sem rumo, sem direção. E aqui nós podemos dizer, não é? Tomando o exemplo dos dois discípulos, é toda uma comunidade que está perplexa, desorientada, não é? Desconfortada, sem força para o testemunho. Uma comunidade que se sente derrotada. Jesus, na forma de um peregrino, na forma de um viandante, não é? Ele começa a dialogar com os discípulos, não é? Ele se interessa por eles. O que está acontecendo com vocês? Afinal, o que é que vocês estão conversando aí, não é? E eles vão dizer, parece que o senhor é o único forasteiro, né? Que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias, não é? Então, Jesus apresenta, então, por assim dizer, o primeiro instrumento que suscita a fé na ressurreição. Qual é? É a palavra de Deus, a Escritura. É através da Escritura, não é, que eles vão começar a compreender, vão refazer o caminho. A Escritura, começando lá por Moisés, não é? Olha aí, pelos profetas. Jesus vai falando para eles a Escritura. Todos aqueles textos, aquelas situações que se referiam a ele, a Jesus. Cativados pela palavra de Jesus, os discípulos, não é? Ao chegarem em casa, ao chegarem na aldeia, convidam Jesus para ficar com eles. Fica conosco. Já é tarde, a noite já vem caindo, o senhor permanece conosco aqui. Porque Jesus, então, deu a impressão que ia continuar o seu caminho, ia para frente, não é? Olha aí. E Jesus aceita o convite dos dois peregrinos, dos dois discípulos. Entra na casa, diz o Evangelho, ele se senta, toma o pão, abençoa, parte o pão e dá aos discípulos. Ora, meus irmãos, o que esta cena indica? A Eucaristia. A Eucaristia. É o segundo instrumento. Primeiro a palavra, explicada por Jesus, agora a Eucaristia, a partilha do pão. É o momento em que os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. E é nesse momento que Jesus desaparece, porque agora a comunidade vai viver da palavra e dos sinais dele. Os sacramentos, não é? Olha aí, são a presença dele, a palavra e a Eucaristia, que a gente pode dizer reúne em si, tudo caminha para ela, todos os sacramentos, os demais sacramentos se encontram nela. E assim, hoje, ele continua presente em nosso meio. Ele continua presente em nosso meio.
Então nós devemos nos perguntar, qual é a importância que nós damos para a palavra? Como que é a explicação da palavra na nossa comunidade? Como é que ela chega? Pela homilia, pelos encontros, pelos dias de retiro, de formação, escola de teologia, escola da fé, não é? Olha aí. Que importância damos para a Eucaristia? A Eucaristia para nós, não é realmente comunhão com Jesus, com o destino de Jesus. Eucaristia para nós, irmãos, significa realmente desejo sincero de dar a nossa vida, como Jesus deu, para que o mundo seja melhor. Veja, os 2 discípulos voltam contentes, alegres para Jerusalém, não é? Que foi o lugar da vitória de Jesus. A vitória de Jesus. E unidos aos outros discípulos, se preparam para sair para o testemunho, para prolongar a vitória dele. Ele ressuscitou. Nós somos testemunhas disso. Nós o reconhecemos quando ele partiu o pão. É preciso então, irmãos e irmãs, aprender de uma vez por todas que sem a palavra de Deus e sem a Eucaristia, quer dizer, sem escutar o Deus que fala e sem uma vida de comunhão e de partilha e de solidariedade, jamais encontraremos e consequentemente estaremos caminhando com o ressuscitado. Antes, estaremos caminhando para Emaús. Sem Jesus, sem a Eucaristia, sem a palavra, sem a comunidade, nosso rumo é incerto e, portanto, marcado pela tristeza. Não podemos viver sem Jesus ressuscitado. Ele é o nosso Senhor. É Ele que nós vamos testemunhar. Estamos dispostos? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.